Você pode abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos do Evangelho de João. Olha aí para o seu lado. Talvez um amigo seu, uma pessoa à sua volta esteja sem Bíblia. Olha aí para uma pessoa sem Bíblia, ofereça a sua Bíblia para que a pessoa acompanhe conosco esse texto da Palavra de Deus. João 3. Então, eu estou olhando para os irmãos, estou vendo que os olhos dos irmãos estão pedindo, pastor, vamos fazer essa leitura em pé? Então, vou atender o pedido dos irmãos e os irmãos vão, então, se levantar, os que puderem. Aqui na igreja é sempre os que puderem, tá? Se você não pode, não fique envergonhado. Evangelho de João, leio na nova versão Almeida atualizada, mas acompanhe-me na sua, e a minha diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Novo nascimento é assunto exclusivo da fé cristã. Você não vai ouvir isso de um hindu. Um hindu não vai chamá-lo para um canto e vai dizer assim: eu quero lhe falar sobre novo nascimento. Você pode encontrar o muçulmano, e o muçulmano não vai lhe dizer absolutamente nada. Ele pode discorrer tanta coisa sobre a fé dele, mas ele não vai lhe falar sobre novo nascimento. Você pode se cercar de um judeu que seja realmente convertido ao judaísmo, qualquer líder religioso, e ele não saberá tocar nesse assunto. O assunto é levantado, ventilado pela primeira vez por Jesus Cristo. Ele vai introduzir esse assunto que é diferente de tudo que era ensinado pelos religiosos daquela época. Jesus está falando de uma experiência inusitada, está falando de uma experiência essencial, fundamental, da qual eu e você não podemos abrir mão. E Jesus está falando do novo nascimento para um homem que era um teólogo, para um fariseu, um dos principais dos judeus. Os fariseus era um grupo
os fariseus eram um dos grupos religiosos mais restritos do judaísmo. Era a vertente mais fanática e fundamentalista do judaísmo. Os fariseus eram fanáticos pela lei de Moisés. Era aquela parte que levava a sério sempre todas as coisas de Deus. Era exatamente desse grupo que Nicodemos participava. Mas ele não era apenas um fariseu, mas a Bíblia diz que ele era um dos principais. Algumas versões dizem que ele era um príncipe em Israel, talvez tivesse um cargo importante no Sinédrio. E ele vem conversar com Jesus porque estava interessado no discurso de Jesus e impressionado com os feitos de Jesus. Mas ele não queria se comprometer muito com Jesus, porque ele foi procurá-lo de noite. No versículo 2 você diz, este de noite foi até Jesus e lhe disse, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estivesse com ele. E então, ele não queria se comprometer com Jesus, e hoje eu entendo isso muito bem, porque algumas pessoas que são hoje notoriamente de Jesus, tiveram o mesmo comportamento, fizeram exatamente isso. Um missionário norte-americano foi para uma cidadezinha do interior de Goiás, e ele tocava violino muito bem. E havia um homem naquela cidade impactado com as músicas que aquele missionário tocava, e também, querendo ouvir aquele missionário, começou a prestar atenção àquilo que ele dizia. Mas ele não queria saber de crente, ele não queria saber de cristão evangélico, mas então ele encontrou um jeito estratégico para ouvir a música e ouvir o missionário. Ao lado do templo havia um terreno baldio, então ele acordava aos domingos cedinho com uma atração profunda pelo aquilo que o missionário dizia. E aí ele ficava escondido no terreno baldio, para não se dar a conhecer, aquele terreno que ficava ao lado daquela igreja, quietinho, escondidinho, perto da árvore, até às 9 horas da manhã, para ouvir o missionário tocar o violino dele e aquilo que ele falava. Até que um dia Deus tocou o seu coração, e ele tomou coragem, abraçou a fé, e morreu amando e servindo ao Senhor. Contando essa história, um pastor amigo contou que ele foi pastor na zona sul do Rio de Janeiro, e um advogado, um grande advogado de uma banca famosa do Rio de Janeiro, ia ao culto lá na zona sul, naquela igreja, mas só chegava na hora da mensagem. E aquele homem ficava literalmente com um pé dentro e um pé fora, um dentro e outro fora do templo. E ele até parecia o porteiro da igreja, porque ficava ouvindo a palavra, e até o seu corpo mostrava a contradição da alma dele, o desejo que ele tinha de ser, mas o medo que ele tinha também de ser crente. Nicodemos veio a Jesus também assim. E engraçado que você olha para esse texto e você começa a perceber que Nicodemos tinha algumas compreensões sobre Jesus. A primeira compreensão que ele tinha sobre Jesus é que ele chama Jesus de mestre, de rabi. Ele achava que Jesus era mestre. Esse termo rabi não era muito comum, era aplicado apenas aos mestres da lei, e Jesus não era um professor da lei, no sentido mais estrito da palavra. Jesus não tinha feito um seminário, Jesus não tinha participado de uma escola teológica como a de Gamaliel, a quem Paulo
participou. Mas ele chama Jesus de mestre, rabi, um título honroso. Em segundo lugar, ele também reconhecia que Jesus era um homem especial. Versículo 2: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhecia também que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia, os milagres que Jesus estava fazendo na sociedade, se não tivesse vindo da parte de Deus. Ele reconhecia que Jesus estava pertinho de Deus, que tinha uma relação especial com Deus. E logo após ele chegar e se apresentar e falar tudo aquilo que ele pensava acerca de Jesus, muito ao contrário do que nós faríamos, do que você faria, Jesus pega e vai na jugular de Nicodemos. É exatamente isso. E essa expressão, em verdade vos digo, é uma expressão enfática no grego, é amém, amém, é essa expressão. E hoje seria traduzida numa versão do Renato: cara, eu quero te dizer uma coisa, presta muita atenção, deixa eu te dizer, tu precisas ouvir isso. Se tu não nasceres de novo, tu não verás o reino de Deus, tu precisas nascer de novo. Foi isso que Jesus falou. Como se fosse um lutador de boxe que recebeu um golpe. Nicodemos, então, meio bambo, recupera a energia e diz: como é que pode um homem nascer de novo sendo já velho? O como é muito importante. Essa pergunta é muito importante porque ele não só vai usar aqui no versículo 4, mas também no versículo 9. E eu espero que você esteja olhando para a sua Bíblia. Ele está interessado naquilo que os policiais falam, modus operandi. Qualquer policial que vai falar alguma coisa diz, o modus operandi, né? Ele está interessado nisso, a maneira de Deus agir. É exatamente isso que ele quer saber. O que Jesus está falando aqui é a coisa mais fundamental. E o que Jesus está falando, como é que isso funciona, como é que isso se realiza, como é que eu equaciono essa matemática, como funcionam essas coisas espirituais que o Senhor está me dizendo. E Jesus novamente aprofunda as coisas no versículo 5, olha para a sua Bíblia, usando a expressão em verdade vos digo, amém, amém. É como se dissesse, presta muito atenção. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando é a coisa mais fundamental da nossa vida. Se você esquecer qualquer princípio outro do Evangelho, mas se você entender isso aqui que Jesus está ensinando, se isso se tornar uma realidade em você, você está começando a entender a fé cristã e o cristianismo. Agora preste atenção, se você não entender isso aqui, se você não for nascido de novo e não nascer de novo, você pode ser o que quiser dentro de uma igreja. Olha o que eu estou falando, você pode ser o que quiser dentro de uma igreja, você pode ser membro da igreja, você pode ser até o pastor da igreja, você pode ter doutorado em teologia, ser um rabino, sei lá o quê, mas nada disso interessa, porque o resto não é essencial, não é fundamental, não é importante, é profundamente dispensável. Se você não nascer de novo, tudo mais que você fizer, inclusive na igreja, será absolutamente sem sentido. Isso aqui é básico, essencial à fé cristã. Se você não nascer de novo, não pode ver
entrar no reino de Deus. Vou falar pela positiva, mas se você nascer de novo, você pode entrar e entrará no reino de Deus. E aí a primeira coisa importante a dizer: nós precisamos do novo nascimento para ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Jesus está falando de percepção, de algo sensorial. Pessoas que não nascem de novo, você fala de coisas espirituais para elas e elas não conseguem entender os fundamentos da fé cristã. Aquilo não chega à mente delas porque elas não nasceram de novo. E acontece a mesma coisa. Hoje, a gente tenta ensinar sobre a vida cristã a pessoas queridas nossas, gente que nunca se converteu, e isso não entra na cabeça dessas pessoas. Mas quando uma pessoa nasce de novo, ela começa a ter uma nova cosmovisão, ela começa a ter uma visão de coisas espirituais, a ler a vida pela ótica de Jesus, ela começa a perceber aquilo que é essencial para ela. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessantíssima quando escreve aos crentes em Corinto. Ele diz que se antes conhecíamos Jesus de alguma forma, nós hoje já não o compreendemos daquele jeito antes de sermos do Senhor, antes de termos nos convertido a Cristo. Nicodemos era um homem muito respeitado. Mas eu quero dizer para você, por que isso é importante? São valores, compreensões espirituais que começam a brotar no seu coração. Algumas coisas começam a explodir dentro do seu peito. Aquele saudoso Caio Fábio, lá dos anos 80, ele uma vez contou uma história, num dos livros dele. Outro dia eu me reportei a essa história aqui, quando falávamos na conferência Atos 2, só para líderes. Ele disse que foi convidado a pregar em Curitiba. E quando ele chega lá em Curitiba, está chovendo, está caindo um toró. E ele falou, sabe aquela chuva terrível que cai? E em frente ao templo onde ele estava, tinha um ponto de ônibus, gente pra caramba, começa a cair aquele toró, eles entram para o templo, não porque querem assistir o culto, mas porque eles querem se abrigar da chuva. E aí entra até um cachorro também, até o cachorro, uma bagunça total, e ele está pregando. E ele está pregando, vê aquele movimento danado, aquela reverência total, as pessoas tentando se abrigar, as pessoas pouquíssimo interessadas naquele culto, mas estão ali porque é o lugar bom para ficar numa chuva danada. E aí está um português no primeiro banco, está ouvindo aquele sermão, prestando atenção. E ele fica tão fascinado com a mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus começa a agir no seu coração, e ele, pensando que está sozinho em casa, ele fala bem alto, ai Jesus, 39 anos e nunca tinha ouvido isto, mas fala alto, e aquilo fez com que todos se calassem, e houve uma reverência enorme. E o Espírito de Deus não só falou ao coração daquele português, mas muitas pessoas, inclusive aquelas que entraram por causa da chuva, se renderam a Cristo naquela noite. Ele, Caio Fábio, dizia assim, não vai acontecer nada, não dá para acontecer, tu está muito irreverente. E aquele homem diz, ai Jesus, 39 anos e eu nunca tinha ouvido isso. Aquilo gerou um quebrantamento em todos. Parece que de repente caem as escamas dos olhos e elas começam a ver e a enxergar coisas espirituais. É a percepção do reino que começa a acontecer em nosso coração quando nascemos de novo. E isso é uma obra de dentro para fora.
é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Nicodemos, como eu dizia, era um homem muito respeitado na comunidade de Israel, não era um homem de má reputação, não era alguém de índole ruim, mas ele não conseguiu perceber o que Jesus estava dizendo. E às vezes isso acontece conosco quando queremos ensinar vida cristã a pessoas que nunca se converteram. Alguém comparou isso a tentar ensinar uma girafa a andar de skate. Outro disse, é ensinar um elefante a dançar balé. Não dá certo. Sem novo nascimento você não terá percepção espiritual. A Bíblia diz que as coisas de Jesus, porque Jesus não jogava a conversa fora, ele fala aquilo que a pessoa com quem ele estava dialogando podia entender. Naqueles dias em Israel, a pessoa que estava lidando com água era um homem que estava criando fama em toda Jerusalém. O Evangelho de Marcos diz que João Batista começou a pregar o Evangelho 400 anos depois de um silêncio total, em que não havia um único homem de Deus que falasse com unção, que falasse, você dissesse, esse aqui é o homem de Deus que está falando. Havia uma sede, uma fome espiritual tão grande em Jerusalém, que João Batista começou a pregar perto do deserto. E João Batista tinha uma linguagem violenta, raça de víboras, quem vos ensinou a temer a ira vindoura, arrependei-vos e crede no Evangelho. E quem se arrependia e cria que estava próximo ao Evangelho, era batizado, era levado à água. Novo nascimento é primeiramente um nascer da água. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender da sua vida longe de Deus. Você tem que se arrepender do seu distanciamento de Deus. Você tem que se arrepender. Novo nascimento é quando a pessoa nasce da água. Há pessoas que ficam sempre na periferia. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, para Nicodemos, Nicodemos, você é um bom cidadão, você é um dos 70 principais de Israel, você é um mestre em religião, você não é um pária, você não é um mau pai, você não é um mau cidadão, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se Nicodemos fosse um marginal, se Nicodemos fosse um homem mau, se Nicodemos fosse uma pessoa de má índole, você podia falar assim, pô, esse cara está pisando na bola aí, ele tem que se arrepender mesmo. Mas sabe, eu gosto de contar uma história que me aconteceu. Eu estou contando histórias, mas estou ficando muito velho. Estou contando histórias de 1900 e Aracide Almeida. Houve uma época no Brasil em que houve racionamento no final de semana. Você não podia abastecer gasolina. Quem se lembra dessa época? Todo mundo com mais de 60 anos aqui, ó. Estou brincando. E aí você chegava sexta-feira, 8 horas da noite, ou você abasteceu ou não abasteceu, porque o posto de gasolina só ia abrir segunda-feira de manhã. E eu estava em Guaíba, pastoreando a igreja de Guaíba, arrumei uma Kombi e fui com um grupo da igreja de Guaíba a Veranópolis, serra no interior gaúcho, para fazer uma pregação evangelística junto com a Igreja Batista de Veranópolis. Nós levávamos um conjunto musical e eu estava dirigindo. Detesto dirigir Kombi, mas naquele dia não tinha outro. O dono da Kombi só dava se eu dirigisse. Então eu fui dirigindo. E aí eu peguei a estrada, estou indo, e todo mundo cantando na Kombi, e nós já estamos andando umas 2h30, e eu falei assim, caramba, já era para termos subido a serra. Aí resolvi, fiz que nem homem, né, que só pergunta depois de muito tempo, resolvi parar e perguntar. Aí quando eu parei,
Falei, olha só, a estrada para Veranópolis é por aqui. Aí o cara olhou para mim e falou, meu senhor, quase 1h30 o senhor tinha que entrar para a direita ali. O senhor não entrou, o senhor tem que voltar mais 1h30. E nós não tínhamos gasolina para voltar. Eu não estava numa estrada ruim, eu estava numa estrada asfaltada, mas não era o caminho para Veranópolis. É exatamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você não está caminhando num caminho ruim, mas não é a estrada que leva você para Deus. Não é uma estrada que leva você a uma experiência profunda e espiritual com Deus. Você está num caminho totalmente errado, por isso você tem que se arrepender, dar meia volta e voltar. Novo nascimento é nascer da água. Só era batizado por João Batista quem se arrependia e cria que estava próximo à vinda do reino de Deus. E é nascer do Espírito também. Nascer do Espírito é muito mais do que só se arrepender. É ter uma experiência com Jesus tão profunda, que você não entende bem, mas você percebe que houve uma mudança no seu coração. Você começa a perceber que há uma ação de Deus dentro da sua vida. E agora ele vai dizer isso, irmãos, mas eu tenho que dizer uma coisa mais interessante. A Bíblia conta a história de Ló. Ló fugiu de Sodoma e Gomorra, e as filhas de Ló também sobreviveram. Eles foram morar num lugar pequenininho, e elas ficaram com medo de não poderem ter filhos. Então bolaram uma coisa, eles embebedaram o pai e tiveram um incesto com ele, e ali nasceram dois povos, os amonitas e os moabitas. Eram dois povos que sempre andaram perto do povo de Deus, junto ao povo de Deus, mas sempre criando confusão, sempre dificultando a vida do povo de Deus. Eles podiam entrar perto do templo, mas eles não podiam entrar no templo. Há pessoas assim, que estão perto de Deus, mas nunca fazem parte do povo de Deus. Há pessoas que nunca entram no reino de Deus, e elas ficam na periferia do reino. Elas estão perto do arraial do povo de Deus, elas ouvem as trombetas tocando no arraial, elas veem o povo levando oferendas a Deus, elas ouvem os cânticos e hinos que são cantados pelo povo de Deus, mas são amonitas, não são povo de Deus, não tiveram um novo nascimento, elas não conseguem penetrar no povo de Deus. Isso tem a ver com a salvação. São pessoas que vivem caminhando na fronteira, gente que está quase salva, mas está literalmente perdida, porque não fazem parte do reino de Deus, são como amonitas, não entram no reino de Deus. Como isso é sério? E é isso que exatamente Jesus está falando para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você não só precisa estar próximo ao reino de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, mas você tem que ter uma experiência comigo, e essa experiência é fundamental. Através do meu Espírito, eu vou entrar na sua vida, e a sua vida nunca vai ser mais a mesma. Você precisa nascer de novo, se não nascer de novo, não verá. Você não precisa só ter percepções do reino, porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. E aí ele fala algumas coisas a mais que instigam o interesse de Nicodemos. Precisamos desfazer conceitos errados sobre o nascimento,
O que não é novo nascimento? Nessa conversa, Jesus fala isso para Nicodemos. E ele começa dizendo para Nicodemos assim: novo nascimento não é admitir determinados fatos sobre Jesus. Não é admitir algumas coisas sobre o Evangelho. Não é admitir algumas coisas sobre Jesus, como Nicodemos fazia. Ele admite que Jesus é rabi, mestre. Ele admite que Jesus está com Deus, vem da parte de Deus, está perto de Deus, mas isso não faz diferença. Ele admite que Jesus é um homem especial, mas isso não o faz nascer de novo. Muitas pessoas viram os milagres feitos por Jesus e ficaram também impactadas com esses milagres, como o próprio Nicodemos, mas isso nunca impressionou Jesus. Você está com a Bíblia aberta no capítulo 3? Agora olhe comigo o capítulo 2, versículo 23 do Evangelho de João. Olha o que diz, 2:23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitas pessoas criam também em Jesus, que Jesus era alguém especial por causa dos milagres que Jesus fazia. E esse tipo de fé não impressiona Jesus. E Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque estava impressionado com os milagres de Jesus. Está entendendo? Você está entendendo isso? Isso não é novo nascimento. Ah, pastor, eu fui alvo de uma graça, eu fui alvo de um milagre. Tem muita gente que já foi alvo de milagre, nem por isso nasceu de novo. Deus é gracioso, tá? Novo nascimento, então, não é crer determinados fatos sobre Jesus, mas novo nascimento não é religiosidade. Você tem alguma dúvida de que Nicodemos era um homem religioso? Eu vou lhe dizer uma coisa. Um homem judeu, ele tinha que ir 3 vezes, pelo menos, no ano, participar dos cultos judaicos, pelo menos em 3 festas. E ele tinha que jejuar, pelo menos uma vez no ano. Um fariseu jejuava em média 2 vezes por semana, 104 vezes por ano. E Jesus diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você que jejua pra caramba, você tem que nascer de novo. Então, novo nascimento não são ritos, não são práticas religiosas que você tem de fazer, não são comportamentos dominicais. Deixa eu repetir isso, não são comportamentos dominicais, tá? Não é uma frequência à igreja. Stanley Jones, que foi um missionário metodista, que viveu na Índia, um dos grandes missionários da história cristã. Ele viveu na Índia. Um dia um hindu, meio que zombando dele, disse assim: missionário, se eu lhe der 20 moedas de prata, eu me batizo na sua religião? Stanley Jones olhou para aquele homem com compaixão e disse: se você me desse 20.000 moedas de prata, com esse seu comportamento, sem você conhecer Cristo, sem ter nascido de novo, eu não lhe batizaria. Você persegue o perigo da religião nesse treco? Desculpa a expressão que eu estou usando. Percebe o perigo da religião? Está você aqui numa religião se sentindo o máximo de religioso, achando que você está aí com a bola toda e você não nasceu de novo. Você não verá o reino de Deus. É isso mesmo. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles achavam que os simples fatos de batizarem os índios, colocando um crucifixo no pescoço deles, os transformavam em cristãos.
E aí eles descobriram que eles viviam com um crucifixo, mas eles não se tornaram cristãos, porque novo nascimento não é fachada religiosa. Novo nascimento não é prática religiosa. Mas deixa eu dizer uma coisa a mais, e falo com muito amor. Novo nascimento não é reencarnação. Os nossos amigos espíritas gostam de usar esse texto dizendo que o novo nascimento é reencarnação. Esse é um texto muito usado pelos nossos amigos espíritas para ensinar que Jesus, ao falar de novo nascimento, estava falando de reencarnação. Nicodemos perguntou no versículo 4, como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E a resposta de Jesus foi extremamente interessante. Nicodemos, se fosse possível alguém nascer uma segunda vez, continuaria sendo carne. O que é nascido da carne é carne. O que é reencarnação? Não é nascer de novo na carne? Não é nascer outra vez na carne? Não é isso que os espíritas ensinam? Ele está falando, eu não estou falando de nascer outra vez da carne, eu estou falando de nascer do espírito. É uma experiência espiritual. Reencarnação não tem nada a ver com o nascimento do espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Reencarnação, aliás, é uma palavra que nunca aparece na Bíblia. Ela é oposta a um dos princípios sagrados da Bíblia, que é o da ressurreição. O cristianismo prega ressurreição. É o hinduísmo e outras religiões a reboque que pregam reencarnação. Além do mais, Hebreus 9, 27, se você não guardou nada, guarde Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, novo nascimento não é reencarnação. É nascer do espírito, não é nascer da carne. Mas em quarto lugar, não é também um processo natural vindo de um emocionalismo. Existem pessoas que, na fé, tiveram determinadas experiências emocionais em determinados cultos. Aí foram a um determinado lugar, às vezes uma igreja, uma comunidade, e agora tiveram aquela experiência ultra emocional e acham que são nascidas de novo. Não. Eu já encontrei pessoas que muitas vezes foram a determinado congresso, e cuidado que você vai a um congresso, pastor, tá? Foram a convenções e caíram no espírito. O cara está lá colado no chão, caiu no espírito. E aí disseram, foi maravilhoso, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estou pouco importando se você cair no espírito. Eu quero saber se você, quando se levantar, tem a sua vida mudada. Se o palavrão sai da sua boca, se os golpes deixam de ser dados, se você se torna uma pessoa decente, amando Jesus, servindo a Jesus, se submetendo a Jesus. É isso que é importante. Você se levantou no espírito, é isso que é importante. Cair no espírito, emocionalismo não adianta nada. Quando você se levanta no espírito, o seu coração começa a ficar atraído por Jesus e para a luz. Aliás, essa é a grande diferença. Algumas pessoas têm experiências espirituais e me perguntam, pastor, o que foi isso? Uma experiência genuína com Jesus Cristo faz você se tornar uma pessoa atraída pela luz de Jesus. Você quer viver perto de Jesus, você quer andar com Jesus, você se interessa pelas coisas de Jesus, pelo povo de Jesus, você que detestava Bíblia, você começa a abrir a Bíblia, porque a Bíblia é a luz para o nosso caminho.
Se você quiser saber se a sua experiência espiritual é uma experiência genuína cristã, se você nasceu de novo, a experiência espiritual com Cristo nos faz ficarmos atraídos pela luz de Jesus. Tudo que é da luz de Jesus nos atrai. É isso. Então, muito cuidado com o seu emocionalismo. Pode ser até uma experiência agradável, mas não ser uma mudança espiritual profunda na sua vida, como só faz o novo nascimento. Pastor, então o que é nascer de novo? Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Nascer da água, já expliquei para vocês. Mas deixa eu lembrar uma coisa. Usamos batismo, água, porque é um elemento de purificação. Eu tenho um cunhado que foi administrador de médico, durante muitos anos, exerceu medicina e no final da vida estava administrando um grande hospital. E ele estava dizendo o seguinte: a gente descobre que o que lava e limpa mesmo a roupa, não é tanto o sabão, é a água. Quanto mais quantidade de água, mais fácil de ficar limpo. Você põe química, mas é a água, quantidade de água que ajuda na limpeza. E o que Jesus está dizendo é que para nascer de novo, você precisa de arrependimento, ser purificado. É um lavar regenerador do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo lava os nossos pecados, quando entendemos que somos pecadores, que não podemos nos salvar, nem nos purificar nós mesmos, isso é nascer da água. E o batismo é apenas um símbolo dessa experiência pessoal, dessa explosão de fé que aconteceu quando Jesus se tornou fundamental na minha vida. Engraçado que há muita gente que quer se batizar sem ter essa experiência de novo nascimento. Isso não funciona, porque o batismo não é um amuleto, o batismo não é algo mágico. O batismo só tem valor quando você entendeu a pessoa de Jesus e que Jesus já o lavou. E essa é uma ordenança de Jesus para todos que creem nele, para que eles sejam batizados. É esse nascer do Espírito. Jesus, conversando com Nicodemos, voltando a nascer do Espírito, ele diz assim: não fique admirado de eu dizer que você tem de nascer de novo. É algo tão impressionante que quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, ele sopra como um vento. Você não vê o vento, você não sabe de onde ele vem, não sabe o que ele fez antes de chegar a você, mas você sente o vento movendo em você. Você não sabe nem de onde começou esse negócio na sua vida, nem para onde vai parar isso, mas as implicações do novo nascimento são tão poderosas que você não sabe para onde elas vão chegar. O vento leva você para onde ele quer o levar, e você também não sabe exatamente de onde começou. Às vezes começa com uma conversa isolada que você tem com um colega de trabalho crente, que começa a lhe dar um testemunho do Evangelho que Jesus fez na sua vida. Às vezes, começa numa música evangélica que você ouviu, pastor Marcos. Aí ouviu uma música e aquela música ficou na sua mente aquele dia, e Deus vai trabalhando nessa nosso coração, e a mensagem daquela música entra, e a gente começa a perceber que a gente está amando Jesus, porque começou a sentir prazer nas coisas de Jesus. O Espírito vai soprando em nós e de repente nós somos impulsionados para Deus. Aí Nicodemos pergunta: como é que se dá o novo nascimento? O novo nascimento é para hoje, é teologia contemporânea, é atual.
Eu gosto de dizer que o novo nascimento tem que acontecer entre o berço e a sepultura. Mas quem dizia isso originalmente era Caio Fábio, tá? Jesus disse que isso tinha que acontecer na nossa vida, não é algo para o futuro, não. Essas coisas têm que acontecer já, tem de acontecer enquanto você está aqui, e isso é para hoje, isso é para agora. E Jesus vai explicar o novo nascimento para Nicodemos com uma ilustração, e ele começa essa ilustração no versículo 14, e ele vai citar um acontecimento histórico no povo de Israel, registrado não em Números 13, como está aí, mas em Números 21, lá em Números 21, o povo de Deus está marchando em direção à terra prometida sob a liderança de Moisés. Cada dia, todos os dias, caía do céu maná. Maná era alimentação. Segunda-feira caía maná. Qual era a comida que eles iam comer? Terça-feira caía maná. O que eles iam comer? Quarta-feira caía maná. O que eles iam comer? Quinta-feira caía o quê? Sexta-feira caíam 2 porções de maná. Então eles comiam maná de manhã, de tarde e de noite. Aí eles falaram, não aguentamos mais maná, é muito maná. E começaram a reclamar, começaram a chiar, começaram a murmurar, começaram a falar mal de Deus. E eles estavam no deserto, e eles já estavam caminhando há anos, e eles não reconheciam a graça de Deus. E aí eles começaram a pedir carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Deus deu carne, vieram codornizes, que a Bíblia diz que havia no povo 1 metro de codornizes. Eles podiam pegar codornizes à vontade, e muitos juntaram aquela carne no deserto, imagine você, e começaram a comer codornizes. E Deus ficou tão zangado que mandou serpentes para aquele povo reclamão, e aquelas serpentes começaram a picar aquele povo, e as pessoas começaram a morrer, os reclamões começaram a morrer. E aí a família dessa turma começou, nós estamos morrendo, Moisés, clame a Deus por nós. E Deus fez uma coisa, preste atenção, falou assim, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma estaca, e nessa estaca em bronze, você vai fazer uma serpente de bronze, e quem for picado e olhar para aquela serpente, essa pessoa vai ser salva, ela não vai morrer. Irmãos, se fosse eu falava assim, superstição, isso não tem nada a ver com outros, não dá para ver isso aqui não está. Mas irmãos, foi exatamente isso. A pessoal desesperado clamou a Deus, e Deus disse essa coisa, a pessoa que for picada, que olhar para aquela serpente de bronze, vai ser curada. Imagine se você fosse um intelectual, e ouvisse aquilo no arraial, aí chega Moisés e diz, quem olha para a serpente ali de bronze será curado. Se você não olhasse porque achasse superstição, você morreria. Mas a Bíblia diz que todos os que obedeceram a Moisés foram curados. Porque Jesus disse que aquela serpente configurava o mal que havia no coração daquelas pessoas. Eles eram peçonhentos, venenosos, e aquela serpente configurava o que eles eram. Se eles crescem que aquela serpente tinha a peçonha deles. E aí Jesus conta essa história, e Jesus vai além, e Jesus disse, olha, mas eu também vou à cruz, um dia eu serei pregado numa cruz, e quem olhar para mim e entender que naquela cruz eu posso tirar a peçonha, o veneno do seu coração, da sua alma, eu posso curá-lo e restabelecê-lo diante de Deus, será sarado.
E aí ele diz no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E ele está falando do poder da cruz, e está falando do poder do Evangelho. Nós só vamos nascer de novo quando entendermos o que Cristo fez por nós na cruz. Jesus, que era bom, andava fazendo bem entre o povo, mas Jesus, apesar de ser absolvido por Pilatos, que disse: não vejo nele mal algum, foi condenado. Não vejo mal algum nele, não tem culpa de nada. Mas mesmo assim, ele tomou aquele cruz no nosso lugar. E o novo nascimento começa quando o Espírito Santo começa a mover o seu coração, e você começa a entender que naquela cruz está o meu pecado, mas está também a minha glória. Jesus levou ali toda a minha malignidade, todo o meu veneno, toda a minha peçonha, levou ali o veneno do meu coração. E ali naquela cruz, Ele muda a minha índole. E naquela cruz, Deus me faz um homem novo, um homem salvo, um homem perdoado dos meus pecados. Então, quando você contempla a cruz de Cristo, e você entende que Jesus morreu por você, sendo Ele justo, quando eu era pecador, eu que tinha que morrer ali, mas Ele morreu em meu lugar para me dar vida ali. E aí a Bíblia diz que quando eu creio nisso, eu entendo nisso, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, aplicando isso ao meu coração, à minha vida, o que Jesus fez naquela cruz para a minha vida, porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando isso acontece, duas outras bênçãos também acontecem na nossa vida. Você começa a ver o reino de Deus. Nosso coração começa a ser inclinado, como eu disse, para as coisas de Deus. O Espírito Santo vem de dentro para fora, começa a se mover em nós. E esse Espírito Santo conduz você a Deus. Isso faz você entrar nos portões do reino de Deus, e você se torna cidadão do reino de Deus, não mais periférico da fé, não mais amonita, não mais moabita da fé. Você começa a andar junto do povo de Deus, e você começa a conhecer Deus pessoalmente, porque Deus começa a andar no seu coração, o Espírito Santo começa a andar na sua vida. Não basta andar na igreja, não basta cantar na igreja, não basta orar na igreja, é preciso ter a natureza mudada. E o problema da raça humana não é comportamental. O problema da raça humana é da sua natureza, é uma natureza pecaminosa. Hoje, a maioria das igrejas evangélicas não prega isso, que o nosso problema é o pecado. Nós gostamos das coisas erradas, porque não somos nascidos de novo. Nós não somos impulsionados pelo Espírito Santo. Nós tentamos fazer com que alguns ritos nos mudem. Nós pensamos que algumas rezas vão fazer bem para a nossa vida. Mas isso é simplesmente frustrante, porque a única coisa que muda a nossa vida é o novo nascimento. É preciso que a nossa natureza seja mudada. Por isso que Jesus chegou para Nicodemos e chega para você hoje e diz: você precisa nascer de novo, para que você veja e entre no reino de Deus. E só tem um que é capaz de fazer você nascer de novo. Preste atenção, só existe um que pode fazer você nascer de novo. Esse vento misterioso que sopra no coração daqueles que desejam, que querem nascer de novo e dizem: Deus, sopra esse vento na minha vida, sopra esse vento maravilhoso, esse poder maravilhoso no meu coração. Deus,
age assim na minha vida. Faça eu nascer de novo, Senhor. Que Jesus haja hoje aqui no meu coração, de tal maneira que eu me reconheça pecador, necessitado dessa graça, necessitado de nascer de novo. Você entrou aqui e nós ficamos muito contentes de você estar aqui conosco. Você participou do culto conosco, talvez tenha até cantado conosco. Nós estamos contentes. É muito bom ter visitantes. Mas vou dizer para você, ritual não faz nenhuma diferença na sua vida. Você vai continuar vazio no meio da semana. Você pode até se lembrar de alguma coisa. O que você precisa mesmo, que Deus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Arrependa-se do seu pecado. Você que é bom pai, boa mãe, bom cidadão. E eu vou dizer uma coisa que vai chocar você. Se você é bom pai, boa mãe, bom cidadão, você não faz nada mais do que a sua obrigação. Ponto, fechei. Já avacalhei, pronto, mas é isso mesmo, tá? Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo entrando na sua vida. E o Espírito Santo convencendo você que você é um pecador, necessitado do perdão de Deus e da graça de Jesus. E se você sente que você ainda não nasceu de novo, porque quando nascemos de novo, o Espírito Santo dá testemunho que nós somos de Jesus. E se você ainda não sentiu isso, eu disse para você que é sensorial, e é mesmo. O Espírito Santo vem, entra na nossa vida, nós não sabemos explicar, mas sabemos como Ele entrou. Ele entrou através da fé em Jesus. Ele entrou quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ele entrou quando nós convidamos Jesus para entrar em nossa vida. Você entendeu isso?